Tudo bem? E aí, qual que é a função do LF-LAN em pessoas vivendo com HIV? Já ouviu falar nisso? LF-LAN? É a lipoarabinobananas. Que é isso, professor? Que coisa esquisita. Nós vamos conversar um pouco sobre isso. E nós vamos conversar bastante sobre HIV e AIDS numa aula que a gente vai falar um pouco de patogênese, mas muito sobre clínica. Quando nós estamos falando de clínica, nós estamos falando também de doenças oportunistas. É muito importante, por quê? Porque nas provas a gente tem questões de doenças oportunistas. E apesar de ter milhares, centenas, milhares aí de doenças oportunistas que podem acometer uma pessoa que está vivendo com HIV com CD4 baixo, tem algumas que são sempre, quase sempre as mesmas, que vão cair nas provas. Então nosso objetivo aqui é te ajudar com provas. Por isso que eu não vou falar de todas as oportunistas, eu vou falar daquilo que importa. Vou direcionar você para a prova. Essa é a minha função, é facilitar a sua vida. Esse tema ele é tão grande que ele vira duas aulas. A gente tem uma outra aula que a gente fala de diagnóstico e tratamento e tem essa aula que a gente fala de patogênese e de clínica. Então não tem problema, você pode assistir cada aula na sequência que você quiser. Se você já assistiu a outra aula legal, se você ainda não assistiu, você consegue ver essa, porque elas são feitas de uma maneira que elas se completam, mas não dependem uma da outra para você conseguir assistir. E aí, quando a gente está falando de patogênese e clínica, é importante eu te lembrar aquilo que vai ser cobrado nas provas referente a esse assunto. Então vem aqui mais pertinho, vamos conversar sobre isso. Vem cá. Olha só, se eu estou falando de patogênese clínica, na verdade nós estamos falando de doenças oportunistas. E quais são as doenças que mais aparecem em provas? São três quando eu estou falando de HIV. Nós estamos falando da pneumocistose, que é a infecção mais comum no pulmão. Nós estamos falando da toxoplasmose, que é a infecção mais comum no sistema nervoso central de quem tem CD4 baixo. E claro, a gente precisa falar um pouco da tuberculose em quem está vivendo com HIV. Tuberculose é muito comum no Brasil, mesmo em quem não tem HIV. Mas quando a pessoa vive com HIV, ela tem um risco maior de ter tuberculose. E a tuberculose é a doença que mais mata pessoas com HIV. Então, mesmo não sendo uma doença oportunista exclusiva, ela precisa ser lembrada com alguns pormenores. E por isso a nossa pergunta do começo. A gente tem um exame novo, que é o LF-LAN, e nós vamos falar sobre ele, porque isso pode cair na sua prova. Ah, professor, mas tuberculose cai em todas as matérias. Sim, cai lá na pediatria, cai lá na ginecologia, mas aqui, na infecto, pode aparecer questão de tuberculose latente, pode aparecer questão de em que momento trata a tuberculose junto com o HIV, que vocês têm isso na outra aula, e pode acontecer de fazer diagnóstico. Como é que eu faço o diagnóstico da tuberculose? Qual é a diferença em quem tem HIV com CD4 baixo e quem não vive com HIV? Então essas diferenças a gente vai ver nessa aula, porque são coisas cobradas na prova. E antes disso, vamos falar um pouquinho da clínica de HIV agudo, vamos mostrar como é que a doença evolui, qual é a patogênese dela, porque isso também ajuda a gente a entender o restante. Vamos lá? Então a gente tem um longo caminho pela frente, mas eu vou marcando os pontos principais para vocês, e você vai fazendo o seu resumo para você não errar isso em provas. Certo? Vamos lá. Muito bem, então se eu começo a falar de HIV, patogênese clínica, primeiro eu preciso lembrar que o HIV não é um vírus único, nós temos dois tipos de vírus. O HIV que a gente conhece na maioria das vezes, que é o que existe no Brasil, o HIV-1, a maior parte das infecções no mundo, inclusive. Ele tem uma evolução mais rápida, agressiva, a maioria dos medicamentos que nós temos, os antirretrovirais, são feitos para esse tipo do HIV. Já o HIV-2 é um HIV muito parecido, mas que se comporta de uma maneira diferente. Esse HIV-2, ele é testado toda vez que a gente faz testes aqui, de sorologia para HIV, testa os dois. Se fizer um teste rápido, testa os dois também. Mas o HIV-2, ele não é comum no Brasil. Ele não tem os antirretrovirais, nem todos os antirretrovirais vão agir contra ele, ele tem uma evolução lenta e ele é quase que exclusivo da África. Então, lá na África tem os dois tipos de HIV, mas aqui no Brasil a gente não tem o HIV-2. Dentro disso é importante entender que tudo que a gente faz é voltado para o HIV-1, apesar de serem testados os dois tipos de vírus quando a gente faz testes de sorologia de HIV. Por que esse vírus é tão nojento? Então, quando a gente está falando do HIV, nós estamos falando de um vírus que começou uma epidemia na década de 80, então nós já temos aí 40 anos de epidemia, estamos indo para a quinta década de epidemia. E por que é tão difícil de resolver esse vírus? Exatamente por conta da característica dele. Então essa imagem é uma imagem que ajuda a gente a entender como o vírus ele se dissemina pelo corpo e por que é tão difícil a gente conseguir fazer um remédio que cure o HIV. Então lá de fora, lá na mucosa, aqui está uma mucosa, poderia ser uma mucosa do reto, da vagina, poderia ser uma mucosa peniana, o HIV ele vai entrar, e quando ele entra, ele já vai nas primeiras células, que são as células que ele mais gosta de fagocitar, que ele mais gosta de entrar, e nessas células são os linfócitos T. Ele usa receptores diferentes, ou CXCR4 ou CCR5, para poder entrar nesse linfócito T, e aonde ele vai mais dar problema, realmente, é no linfócito T CD4. Então nós estamos aqui, o linfócito T CD4 é onde a gente mais vai ter complicação. Por isso ele ficou famoso, porque quando ele mata o CD4, ele mata a resposta celular da pessoa. O CD4, ele identifica a maioria dos parasitas, dos vírus, das bactérias, tudo que entra no corpo é apresentado para o CD4, e é o linfócito T CD4 que estimula o linfócito T CD8 a produzir macrófagos específicos contra um determinado invasor. Quando eu reduzo a quantidade de CD4, eu não tenho mais capacidade de fazer esse reconhecimento. E aí eu acabo tendo só apenas a resposta humoral, eu perco a resposta celular. Quando a resposta celular vai embora, as pessoas começam a ficar doentes com doenças que normalmente não ficariam, porque o CD4 impediria. E essas doenças a gente chama de doenças oportunistas. Então, essa é a regra principal. Mas então era fácil curar o HIV. Era só ir lá e tirar o vírus de todos os CD4 e matar todos os vírus na corrente sanguínea e o HIV estaria curado. Por que não existe cura? Porque quando esse vírus ele entra, ele não vai apenas para o linfócito CD4, ele escolhe outros tipos de células. E aí a gente tem células de Langerhans, e aí a gente tem células dendríticas, a gente tem macrófagos teciduais, e em alguns desses lugares o vírus fica reservado, ele fica latente. Então essa entrada do vírus no corpo, ela não fica apenas no linfócito T, CD4, ela vai para outras células, e nestes lugares a gente passa a ter santuários de vírus. Aqui o antirretroviral não chega, aqui o vírus fica lá quietinho, integrado, por muitos anos. Então se a pessoa está tomando remédio contra o HIV e mata o vírus no sangue, não cura. Por que não cura? Porque se ela para de tomar o remédio, nesses outros lugares onde o vírus está latente, ele continua jogando de vez em quando na corrente sanguínea vírus novos que vão matar novos CD4. Então a solução para a cura seria tirar o vírus de todas as outras células que estão infectadas, e isso é muito difícil, por isso que é tão complicado. Então nessa evolução, a gente tem uma evolução clássica da doença. E a evolução clássica da doença, ela começa com a transmissão do vírus. O vírus transmite em 2 a 3 semanas, ele vai fazer o que a gente chama de síndrome retroviral aguda. É o HIV agudo. Nem todo mundo vai ter sintoma aqui. Se tiver sintoma, vai fazer como uma monolike. É uma febre, uma dor no corpo, uma coisa persistente. E aí passa esse período, o corpo
Ele começa a agir contra o vírus. Ele produz anticorpos contra o vírus. Peraí, professor, mas se o vírus não é curado, por que tem anticorpo? Porque o corpo tenta, mesmo ele não conseguindo destruir o vírus, ele produz anticorpos. E são esses anticorpos que a gente dosa e que a gente descobre no exame. Então, os exames de sangue, de sorologias, nada mais são do que a detecção dos anticorpos que o corpo produz, tentando matar o vírus, tentando resolver a infecção. Só que o corpo não consegue fazer isso sozinho. E aí, se a gente não faz nada, né, e passa essa fase, a gente entra numa fase que chama infecção crônica assintomática. Por que assintomática? Porque aqui o vírus não vai mais fazer doença aguda. Vai só infectar novos macrófagos, CD4, ele vai infectar novas células o tempo inteiro e vai diminuindo, e vai depletando, fazendo cair a quantidade de CD4. Até que chega um ponto que a gente tem pouco CD4. Quanto tempo demora entre pegar o vírus e ele fazer uma infecção que vai ter sintomas quando o CD4 está baixo? Em média, 8 anos. Então demora em média 8 anos entre pegar o HIV e ficar doente com AIDS. E o que é AIDS? É a síndrome da imunodeficiência adquirida. É quando a imunidade está tão baixa que o corpo não consegue mais se proteger e a gente enche de doenças oportunistas. Tem gente que demora 10, 12 anos, tem gente que em 6 meses, 1 ano já chega no ponto da AIDS, mas a média é em torno de 8 anos. Se eu não trato o paciente aqui, a doença vai evoluir e esse paciente vai morrer por alguma doença oportunista até 15 meses após o início da AIDS, após o início das oportunistas. Então é muito ruim, é uma evolução muito ruim. Atualmente, a gente não tem mais tantos pacientes que chegam no final da doença, porque a gente faz o diagnóstico mais precoce, a gente inicia o tratamento mais precoce, e ainda que eu não cure, os remédios vão cronificar a evolução da doença. Vão impedir que o CD4 caia, vão impedir que o vírus mate muito o CD4, porque eu vou ter sempre remédio tirando o vírus da corrente sanguínea, e assim a pessoa não vai ter doenças oportunistas. Essa é a marca do tratamento atual, que já existe desde 96, o tratamento antirretroviral de amplo espectro que a gente discute na outra aula. Certo? Bom, e aí? O que eu espero quando eu tenho uma imunidade que vai caindo? Então, se o CD4 vai caindo, dependendo do valor do CD4, eu posso ter doenças que vão me dar uma dica. Ó, a imunidade está baixa. Por exemplo, uma pessoa que não vive com HIV, que não tem o HIV, tem um CD4, o linfócito TCD4, em torno de 1000. Mas qualquer valor acima de 700, a gente já considera normal. Então vamos falar que seja 700 normal. O vírus entrou, ele começa a matar. Ele começa a comer esse CD4. O CD4 cai. Quando esse CD4 está em torno de 500, então acima de 700 seria normal. Quando ele está em torno de 500, começam a aparecer algumas infecções, porque o corpo já não consegue defender da mesma forma. Então eu vou ter pneumonias bacterianas de repetição. Ah, o professor Durval falou que todo mundo que tem pneumonia tem AIDS. De jeito nenhum. Mas aquela pessoa que está caindo a imunidade, ela passa pelo estágio e ela começa a fazer pneumonia de repetição. Então, obrigatoriamente, numa pessoa que faz pneumonia de repetição, é importante investigar, entre outras causas para pneumonia, a infecção pelo HIV. Né? Meningite bacteriana, tuberculose pulmonar clássica, herpes zoster, herpes simples, neurosífilis. Ah, professor, mas eu tenho um vô de 80 anos que teve herpes zoster. É por causa do HIV? Não, porque com 70, 80 anos de idade, pode acontecer da gente ter uma varicela zoster, que é um recrudescimento do vírus, fazendo o herpes zoster. Né, do vírus da varicela zoster. Mas, num garoto de 20 anos, de 30 anos, não é comum que ele tenha um zoster. Então, nesta pessoa, que é uma faixa etária que não é comum, se tem um zoster, vale a pena investigar várias causas que podem ter levado a isso, entre elas, não esquecer do HIV. Aí, se o CD4 cai mais, se o CD4 cai em torno de 200, a gente começa a ter as doenças oportunistas clássicas, as que são cobradas em prova. Então, 200 ou menos que 200, aparece a pneumocistose, né, infecção do pulmão, a toxoplasmose na cabeça. Como essa imagem aqui, olha lá, aquelas lesões que estão com contraste ali. A criptococose, que é um fungo que já vai aproveitar que a imunidade está ruim. A pessoa não fez nada e o CD4 caiu mais ainda. Se ele fica em torno de 50, aparecem doenças mais incomuns, mas que nesse perfil de paciente tem a histoplasmose, né, a micobacteriose disseminada, citomegalovírus, e aqui a gente tem que se preocupar nesses casos, porque são casos graves, complicados. Professor, mas e o HIV agudo? A gente falou nele lá atrás, a gente fala nele na outra aula, que é a aula de diagnóstico, né, mas aqui a gente está falando um pouco de clínica, então a gente precisa prestar atenção nos sintomas se eu estou falando em HIV agudo. Por quê? Porque ele passa desapercebido. Ele passa como uma síndrome monolike, né, como uma outra doença, uma torche, toxo, rubéola, citomegalovírus, tudo agudo, podem simular um HIV agudo. Né? E o que eu espero encontrar? Se eu estou falando de HIV agudo, geralmente eu tenho uma duração de até 3, 4 semanas. Né? Pouca gente vai fazer a síndrome retroviral aguda. A maioria dos pacientes não tem nada quando pega o HIV. Então, menos de 50% dos pacientes vai ter. Faz diferencial com monolike, porque quando eu vejo lesões como essa, tem que pensar em sífilis, tem que pensar em exantema por doença infecciosa. Né? E o que mais é perigoso? Neste momento, eu estou no começo da infecção. Então, se eu fizer uma sorologia de HIV, eu não tenho anticorpo ainda, porque está no começo da infecção. Então, eu não peço sorologia. Ou eu espero um pouco mais para fazer a sorologia de HIV, ou eu vou fazer uma carga viral do HIV se a suspeita for forte. Né? Mas, é só lesão de pele que eu tenho, professor? De jeito nenhum. Se nós estamos falando numa monolike, que sintomas que eu vou esperar? Então, eu tenho sintomas generalizados no corpo, né? Perda de peso, febre, úlceras ou faringite, posso ter úlceras no esôfago, muita dor no corpo, mal-estar, posso ter uma hepatosplenomegalia, às vezes só uma hepatomegalia associada a isso, posso ter dor de cabeça, mal-estar, neuropatias, posso ter um quadro de gânglios aumentados. E essa linfadenopatia, ela confunde muitas vezes com toxo, com Epstein-Barr, com CMV. Então, quando você pedir essas sorologias, principalmente naqueles casos que vier tudo negativo, não esquece do HIV, que pode ter uma reação associada a isso. O racho cutâneo, como estava na foto que eu mostrei antes, e eu posso ter ainda náuseas, vômitos, associado a esse quadro todo. Então, quando eu vejo um paciente com esses sintomas, às vezes eu não vou pensar em HIV. Às vezes eu penso em outras doenças antes, mas pode ser HIV agudo, principalmente se ele tiver epidemiologia de relação sexual desprotegida. E esse é o ponto principal. Relação sexual desprotegida. Nos últimos 30 dias, ela pode ter transmitido HIV agudo e essa pessoa não saber que está aí vivendo com HIV já. Bom, professor, e as oportunistas? Quais que são as oportunistas que são mais frequentes? Então isso aqui, de agora em diante, a gente está entrando numa fase importantíssima da nossa aula. Porque às vezes você está assim sonolento, mas você vai ficar assim, ó, um expert em oportunistas. Então, você vai ver a aula exatamente para isso, porque aqui nós vamos conversar de assuntos que caem na prova, como esse que eu vou mostrar para vocês.
Então presta atenção, a gente está falando de assuntos que caem muito na prova, as doenças oportunistas mais comuns. Então existem 3 doenças oportunistas que são as mais comuns. Na rotina do dia a dia são as que a gente mais vê. Essas doenças são a moniliase esofágica, a neurotoxoplasmose e a pneumocistose. A pneumocistose é a infecção pulmonar mais comum no paciente vivendo com HIV. A toxoplasmose é a infecção no sistema nervoso central mais comum no paciente vivendo com HIV. Olha que imagem linda. E a moniliase esofágica é a doença mais comum de uma maneira geral oportunista. Nas provas, a gente tem poucas questões de moniliase esofágica, mas a gente tem um monte de questão de neurotoxo e de pneumocistose. Então esses 2 assuntos você tem que saber. E saber, inclusive, diferenciar com outras doenças pulmonares. Olha aqui essa imagem de uma pneumocistose. Tem que pensar em tuberculose, tem que pensar em outras doenças, Covid agora. Olha só essa imagem do sistema nervoso central. Será que só uma AVC? Ou uma meningite faz uma imagem assim? Então isso a gente vai discutir e a gente vai começar pelo pulmão. Então adoro essa imagenzinha, ó. We belong together, né? A gente tá aqui, pulmãozinho juntos, né? E aí nós vamos falar do pulmão e tem que começar falando nela. Pneumocistose. Então olha esse raio-x. Quando você vê uma imagem como essa, você vai pensar, poxa, esse raio-x tá normal, ele tá um pouco mais ofuscado, parece que pôs pouca penetração aqui, né? Tem uma areazinha um pouco mais ofuscada aqui, e às vezes na prova eles vão colocar essa imagem de um raio-x, de uma radiografia dentro disso. Então, o que a gente precisa entender é que se eu tenho uma imagem como essa é uma característica de pneumocistose, que é causada por um fungo, Pneumocystis gyrovese. O pneumocystis, ele vai dar um quadro de uma febre baixa, uma tosse seca, parece até uma pneumonia típica, só que ela vai ficando arrastada. No começo o paciente não sente muita coisa não, fica só aquela tossezinha chata, mas essa evolução lenta vai piorando, vai demorando 1, 2 semanas, e à medida que vai piorando, o paciente começa a ficar com falta de ar. E essa falta de ar vai chegar uma hora que vai incomodar tanto que ele vai procurar um médico. A gente vai auscultar. Quando eu ouço um pulmão desse jeito, a ausculta é limpa, porque eu não tenho estertor crepitante como numa pneumonia. É um padrão intersticial, é um padrão difuso. Então a ausculta pulmonar é limpa. E aí eu me assusto, porque na hora que eu vou ver os dedinhos, o paciente está cianótico. Quando eu vou ver a frequência respiratória, ele está taquipneico, ele está taquicárdico, ele está com saturação ruim. E aí se eu faço o exame, o DHL, que é um marcador de lesão de parênquima, está estourado o DHL. Nesse paciente, eu vou ter ainda uma gasometria com uma hipóxia, uma hipoxemia, vai estar baixo a PO2 do paciente. E na hora que eu faço a tomografia ele me mostra um quadro típico de vidro fosco. Então isso cai em prova. Vidro fosco intersticial, perilar, perto dos hilos. Ah, professor, mas Covid também dá vidro fosco. Sim, mas o Covid não é uma evolução tão progressiva assim de 3, 4 semanas, é muito mais rápida. E o Covid, o vidro fosco, geralmente é periférico, não é perilar. É lógico que numa questão, numa prova, vai se dizer que o teste de Covid está negativo dentro dessa história. Então na hora que eu faço uma imagem como uma tomografia, olha aqui, tudo que está aqui branquinho é vidro fosco. E uma coisa que não tem no Covid, olha quanta bolha. Esses são cistos, por isso que a gente chama de pneumocistose. Como que eu trato isso? O remédio que a gente mais usa no paciente vivendo com HIV, sulfamethoxazol, trimmetoprim, é o Bactrim. A gente trata por 3 semanas. Né? Naqueles pacientes que têm a PO2 abaixo de 70, a gente faz o corticoide junto para evitar a piora clínica, porque geralmente esse paciente no 3º, 5º dia costuma ter uma piora clínica por conta de matar o fungo aqui e fazer um broncoespasmo, e às vezes ele até vai ser entubado por causa disso. Então o corticoide melhora essa resposta inflamatória. Esse paciente que usa sulfa em dose alta pode ter efeito colateral da sulfa. Sulfa em dose alta pode fazer alergia, uma hipersensibilidade, pode fazer alteração de função renal, de função hepática. Se isso acontecer, a gente tem que tirar a sulfamethoxazol, trimetoprim, e a gente usa no lugar clindamicina ou primaquina. Sim, aquela primaquina que a gente usa para tratar a malária, ela também trata pneumocystis gyrovese. Lembrar que esse paciente que fez tratamento de pneumocistose, enquanto o CD4 não melhorar, ele pode fazer uma nova pneumocistose. Então terminou o tratamento, a gente faz profilaxia secundária com o mesmo remédio, sulfatrimetoprim, para não reativar essa pneumocistose. Lindo. Isso aqui cai muito em prova. E é essa sequência que vocês têm que prestar atenção. É lógico que a gente não tem só a pneumocistose. A gente tem um assunto muito importante, que é a associação da tuberculose com HIV na parte clínica. Qual que é a dificuldade maior que eu tenho quando eu falo em tuberculose em pessoas vivendo com HIV? O diagnóstico. Porque se eu não tenho resposta celular, eu não vou ter aquele padrão típico de tuberculose. E é isso que a gente vai ver agora. Então, quando eu estou falando de tuberculose com HIV, tudo vai depender de como está a imunidade, de qual é o CD4. Essa resposta ela é CD4 dependente. Se o CD4 ele for alto, for acima de 200, eu geralmente vou ter um padrão mais miliar, né? Um CD4 ali abaixo de 200, é um padrão que não vai fazer cavitação. Mas se o CD4 é normal, é 500, é 600, é 700, eu vou ter cavitação, eu vou ter o padrão normal. Então eu posso ter esse padrão. Olha aqui, parece que tomou um tiro de uma cartucheira, de uma espingarda de cartucho aqui, né? Cheio de nódulos. Esse aqui é um padrão de um paciente HIV com tuberculose e um CD4 bem baixinho. Olha a outra imagem. Essa imagem aqui, se você olhar no ápice direito, você vai conseguir ver algumas cavitações aqui. Esse é o padrão clássico da tuberculose. É a tuberculose que faz cavitação. Mas aqui eu preciso de imunidade boa para fazer cavitação. Então isso daqui é mais comum num paciente que tem um CD4 mais alto. Né? Então depende do valor de CD4. Então como é que eu vejo isso? O que eu espero, professor, da associação de tuberculose e HIV? Se o CD4 for abaixo de 200, eu não tenho cavidade, eu não tenho resposta celular. O que eu espero? Eu vou fazer um exame de catarro, de baciloscopia, né? Vou lá fazer o BAR e o BAR vai estar negativo. Porque esse paciente é paucibacilar. Ele não fez cavitação, ele não joga bacilo no ar. E aqui o BAR negativo num CD4 baixo não exclui tuberculose. Esse paciente ele vai fazer uma disseminação hematogênica, então a hemocultura vai ajudar. O PPD geralmente é negativo. E o que é o PPD mesmo? Intradermorreação com tuberculina. É um exame que a gente faz no braço, só para mostrar como é que tá, se aquela pessoa já teve contato ou não com a tuberculose. O PPD, ele não serve para fazer diagnóstico de tuberculose e doença. Ele só diz que a pessoa já teve contato com a TB. Mas ele precisa de resposta celular para dar positivo. Se o CD4 é baixo, o paciente não tem resposta celular nenhuma. Então o PPD vai estar negativo. E se o paciente tiver um CD4 mais alto? Então CD4 de 300, de 500, de 700, mesmo vivendo com HIV, aqui sim, aqui eu vou ter cavitação, eu vou ter BAR positivo, e o padrão vai ser muito parecido com quem não vive com HIV. E aqui sim o PPD vai mostrar que a pessoa já teve contato com a tuberculose em algum momento. Né? Por que isso é importante? Porque quando eu vejo provas que falam da associação de tuberculose e de HIV, as provas cobram maneiras da gente fazer diagnóstico clínico aqui, com CD4 abaixo de 200. E é isso que a gente vai ver agora, inclusive com uma atualização que vai ajudar a gente a responder a pergunta do começo da aula. Vamos ver qual é?
Bom, então, essa é a novidade da pergunta do começo da aula. Nós estamos falando do LF-LAN, que é a lipoarabinomanana. Então, a lipoarabinomanana é uma coisa que só existe, uma proteína que só existe na parede celular da micobactéria. E a gente tem um exame agora, gratuito, que entrou no Ministério da Saúde, amplamente utilizado a partir de 2024, para ajudar no diagnóstico de tuberculose, tuberculose que está ali acontecendo. Então, toda vez que eu tenho um paciente com um CD4 muito baixo, esse paciente, se eu fizer baciloscopia, é difícil de fazer diagnóstico. Se eu fizer outros exames, é difícil de fazer diagnóstico. Agora a gente tem um exame onde eu testo através da urina, não é que a micobactéria está na urina, mas ele é eliminado, a arabinomanana é eliminada na urina. Então, através da urina, com uma fitinha ali, um exame de marcador, a gente faz a testagem e a dosagem do LF-LAN. E aí, se eu tenho um exame que é tão rápido, ele é point of care, ele é feito pela urina ali, na beira do leito, ali pertinho, rápido, fácil, não é para ser uma coisa demorada, né? E em pessoas vivendo com HIV, hoje é obrigatório que você faça o LF-LAN. E isso pode ser cobrado nas próximas provas, porque é uma novidade, uma coisa que entrou desde 2024 em diante no Ministério da Saúde. Então, se nós estamos falando de pessoas vivendo com HIV que têm sintomas, né, se eu usar o LF-LAN quando o CD4 é baixo, ele tem um alto valor preditivo positivo. O que isso quer dizer? Se esse exame vier positivo, aquele paciente tem tuberculose. Ah, mas aonde que é a tuberculose? Em algum lugar do corpo, mas eu estou autorizado a iniciar o tratamento de tuberculose quando eu tenho CD4 baixo, pessoa vivendo com HIV, né, que faz um LF-LAN e que vem positivo. Então, um ambulatorial, abaixo de 100, a gente faz, mas se for um paciente internado, investigação de um quadro abaixo de 200, eu já posso fazer o LF-LAN. Então, ele, independente do CD4, se eu tiver sinais ou sintomas de tuberculose, se o paciente estiver gravemente debilitado e for um paciente vivendo com HIV, o LF-LAN pode ser usado para diagnóstico de tuberculose também. Então, o que é isso, professor? É um exame que faz diagnóstico de tuberculose no lugar onde era mais difícil fazer, que era o paciente com CD4 baixo. E que quando ele vem positivo, ele indica necessidade de tratamento. É isso que vocês precisam guardar, porque isso pode aparecer na prova. Existe um outro exame que aparece muito em provas para o diagnóstico de tuberculose. E aí, nós estamos falando desse exame aqui, ó, o GeneXpert, né? Porque se o CD4 é baixo, o BAR pode ser negativo. E o teste rápido molecular, o nome comercial é GeneXpert, esse teste rápido molecular, ele detecta fragmentos do material genético e é um teste rápido. Então eu pego secreção, eu pego o líquido pleural, coloco numa máquina e se ela dá positiva, indica que existe tuberculose também no meio da história. Tem maior sensibilidade em pacientes paucibacilares, aqueles que não conseguem jogar bacilo no ar, e ele detecta inclusive resistência à rifampicina. Legal, né? Então a gente tem dois exames bem diferentões aí que ajudam a gente a fazer diagnóstico de tuberculose na pessoa vivendo com HIV. E isso aparece em prova para vocês. Bom, tô falando de TB, eu preciso falar de proteção contra a tuberculose. Então aqui no Brasil, nós temos muitos casos de tuberculose. Então muitas pessoas já entraram em contato com a tuberculose e nem sabem. Essas pessoas que entraram em contato com a tuberculose, se a imunidade algum dia cai, por exemplo, faz uma infecção pelo HIV e a imunidade vai caindo. Essa tuberculose pode acordar e fazer uma infecção. E aí, o que eu preciso? Como a tuberculose é a doença que mais mata pessoas vivendo com HIV, toda vez que eu faço o diagnóstico de HIV em alguém, eu preciso ter certeza que não existe tuberculose escondida, latente, dormindo naquele paciente. Se tiver, eu vou ter que tratar para evitar que essa doença apareça. Então aqui nós não estamos falando de tuberculose, doença em atividade. Nós estamos falando de tuberculose latente. Alguém que já teve contato com a tuberculose no passado e o bichinho ficou lá, quietinho. Mas agora que a gente tem o HIV, a imunidade caindo, ele pode acordar e fazer uma tuberculose doença. Então a primeira coisa que eu preciso entender, se o CD4 é baixo, está abaixo de 350, a gente fazer PPD, a gente fazer IGRA, que é o quantiferon no sangue, para saber se a pessoa já teve contato, esse exame pode dar negativo, porque tanto a intradermal reação com tuberculina, que é a prova tuberculínica, que é o PPD, quanto o IGRA, dependem de resposta celular. Se o CD4 é baixo, a gente não vai fazer, porque ele pode dar negativo e a pessoa ter tido contato com a TB no passado. Mas, se o CD4 for acima de 350, qual é a regra, professor? Primeira coisa, você vai chegar para aquela pessoa que tem o diagnóstico do HIV e perguntar, tem sintoma tipo de tuberculose? Porque se tiver sintoma, eu vou investigar a tuberculose ativa. Eu vou fazer baciloscopia, eu vou fazer o LF-LAN, eu vou fazer o TRM, que é o teste rápido molecular, o GeneXpert, porque tem sintoma de doença em atividade. Ah, não tem sintoma de doença em atividade, vive com HIV? Tá bom, então a gente vai fazer um raio-x. Se esse raio-x, ele me mostrar lesão ativa de tuberculose ou lesão cicatricial, mesmo sem sintoma, de novo, eu vou investigar a tuberculose em atividade, porque eu tenho lá no raio-x uma imagem que é suspeita de tuberculose em atividade. Ah, mas não tem sintoma, professor? E o raio-x é normal. Se o raio-x é normal, aí eu vou fazer a prova tuberculínica, o PPD. E se esse PPD, ele for de 5 milímetros ou maior que 5 milímetros, já quer dizer que aquela pessoa teve contato com tuberculose no passado. Então o que isso quer dizer? É a doença que está acontecendo agora? Não. Um PPD de 5 ou mais indica tuberculose latente. Tuberculose que já teve contato, o bichinho está lá quietinho. Mas agora nós temos uma pessoa vivendo com HIV, sem imunidade cair, esse bacilo pode acordar e causar tuberculose. Então, quando o PPD é maior ou igual a 5 milímetros, aí a gente vai fazer o tratamento da tuberculose latente. E se for menor, a gente não faz nada e só repete anualmente esse PPD. Mas se for 5 ou mais que 5, eu vou tratar a tuberculose latente. De novo, isso não é doença. Mas essa tuberculose latente pode ser tratada com isoniazida por 9 meses, pode ser tratada com rifampicina por 4 meses, ou pode ser tratada por uma associação de rifapentina com isoniazida por 3 meses. Aqui, uma vez por semana só. Qualquer um desses remédios funciona. E qual é a função desses remédios? Apenas fazer o bicho dormir. Não deixar ele acordar, não deixar ele causar tuberculose doença nessa pessoa. Professor, mas e se o CD4 for menor que 350? Não adianta eu fazer PPD. Aí, nesse caso, o Ministério da Saúde fala assim, afasta a tuberculose doença, faz raio-x, vê se tem sintoma, não tem nada, faz o tratamento empírico direto, porque não vai adiantar a gente fazer aí o PPD nessa pessoa. Então, afastada a tuberculose naquele paciente que tem um CD4 abaixo de 350, afastada a tuberculose doença em atividade, eu trato o TB latente empiricamente. Certo? Isso é importante. Isso é cobrado em prova. Essa relação é cobrada para vocês e é importante entender. Bom, estamos falando de pulmão ainda, então vamos dar uma descomplicada nessa história das infecções oportunistas ou pulmonares, né?
Muito bem, então vamos pensar em outras doenças além da pneumocistose. Estou pensando em pulmão, Covid. O que eu espero? Eu espero realmente um vidro fosco, como na pneumocistose, mas no Covid, esse vidro fosco ele é periférico. Olha a diferença. Enquanto na pneumocistose eu tenho perilar, no Covid ele é periférico principalmente. O Covid também não costuma fazer cisto, aquelas bolhas que a gente tem na pneumocistose. Quanto menor o CD4, pior o prognóstico no Covid. Né? E na prova, como é que isso vai aparecer? Provavelmente é mais comum a pneumocistose e ele vai dizer que o teste de Covid era negativo. Micobacterioses atípicas com CD4 abaixo de 50, como Mycobacterium avium, por exemplo, vai fazer um padrão micronodular, né? O diagnóstico é por cultura, e o tratamento envolve usar aclárito e etambutol. A gente pode ainda ter a histoplasmose, funguinho chato de tratar no pulmão, geralmente com CD4 bem baixo, abaixo de 100, vai fazer um padrão, né, do histoplasma capsulatum, que é um padrão às vezes algodonoso, e nesse padrão a gente trata com anfo e depois itraconazol, e o diagnóstico aí é por sorologia e por cultura. Então, a gente deu uma descomplicada, mas o que precisa saber mesmo é pneumocistose. Ela é a mais cobrada no pulmão. Vamos virar a página? Então a gente vai sair do pulmão e a gente vem para as nossas infecções no sistema nervoso central. Agora a gente vai falar de cabeça. Se eu estou falando de cabeça, qual é a doença que a gente não pode esquecer? Qual é a oportunista mais comum no sistema nervoso central em pessoas vivendo com HIV? Neurotoxoplasmose. Então isso tem que saber. Se lá era pneumocistose, neurotóxico eu também tenho que entender. Tenho que entender que o Toxoplasma gondii, quando alguém tem toxoplasmose na infância, a gente não cura da toxo. 60%, 70% das pessoas no Brasil já tiveram contato com esse bichinho ainda na infância. E ele fica lá latente, dormindo. Então 70% das pessoas já tem IgG positivo para toxo. E essa toxo não vai causar problema nenhum até o dia que essa imunidade cai. Então se a imunidade reduz, geralmente esse bichinho ele vai reativar e ele vai reativar no sistema nervoso central. Ele gosta de reativar no sistema nervoso central fazendo uma imagem como essa. Olha aqui que contraste bonito pegando a imagem. Né? Ruim para o paciente. Então nós estamos falando de uma doença onde a maior parte da população já tem IgG positivo, numa doença que só vai reativar quando o CD4 é muito baixo, geralmente abaixo de 100. De uma doença que vai estar relacionada aí a uma imunodepressão grave com reativação de cisto cerebral. De uma doença que vai fazer a lesão no sistema nervoso central mais comum no paciente vivendo com HIV. E é isso que eu espero. Eu espero um padrão que vai parecer uma clínica muito típica de lesão focal, uma perda de força de um lado só do corpo, e aí essa pessoa, quando vai fazer a imagem mostra esse tipo de lesão. Então, se eu estou falando em neurotóxico, as lesões são expansivas, eu vou ter um efeito focal, um efeito de massa muitas vezes, um edema perilesional. Na hora que eu faço o contraste, eu vou ter um realce desse contraste, então o que eu espero é isso. Olha o tamanho desse edema, tudo isso branquinho aqui, edema, e lá no meio tá a cápsula, tá a reativação. Olha de cá, a mesma coisa, ó, essa aqui menos edema, mas olha que lesão bonitinha, a cápsula lá no meio. Então, quando eu faço uma tomografia ou uma ressonância com o contraste, ela vai me mostrar lesões como essa, lesões com realce ao redor do lugar onde está o machucadinho. Esse realce faz um anel, por isso que a gente chama de realce anelar. E isso, de sintoma, vai fazer com que a pessoa perca a força, geralmente, de um lado do corpo, como se fosse um acidente vascular encefálico nessa pessoa. Como é que a gente trata neurotoxoplasmose? Mesmo remédio que a gente trata a pneumocistose. Sulfamethoxazol, trimetoprim, o nosso Bactrim. Né? Aqui na tox eu posso usar uma outra sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico, vão ter o mesmo efeito. E o tempo de tratamento lá na pneumocistose eram 3 semanas. Aqui na neurotoxoplasmose são 6 semanas. É o dobro de tempo, 42 dias de tratamento. Por que isso é importante? Porque eu preciso resolver a infecção, a reativação. Tem o edema, tem o desvio de linha, de novo o corticoide entra. Lá na pneumocistose entrava para melhorar a falta de ar. Aqui, na neurotoxoplasmose, melhora o edema, o inchaço no sistema nervoso central. E aí esse paciente, como usa por muito tempo dose alta de sulfa, pode fazer alergia à sulfa, pode fazer anemia, pode fazer insuficiência renal aguda, e se isso acontecer, a gente tira a sulfa e a gente dá de novo clindamicina para esse paciente. Então esse é o tratamento da toxoplasmose, e de novo, quando termina 6 semanas, o CD4 ainda está baixo, se eu não fizer nada, reativa. Então quando eu termino 6 semanas de tratamento, eu mantenho a sulfa fazendo profilaxia secundária numa dose menor, mas para evitar que a doença reative. Então isso daqui é tão importante quanto a pneumocistose. Lembra que eu falei que eram 2 doenças que precisavam guardar? Pneumocistose e aqui, neurotoxoplasmose. Tem que saber, tem que prestar atenção. Vamos lá? Bom, tem outras doenças no sistema nervoso central. Uma delas é a leucoencefalopatia multifocal progressiva. A gente abrevia como LEMP. Professor, que nome esquisito. E é isso que a gente vê. Olha a diferença da imagem. Aqui, eu tenho uma imagem que vai fazendo um contorno entre substância branca e substância cinzenta. E vai fazendo uns dedinhos. Então a gente chama isso daqui de imagem em dedo de luva, porque ela vai circundando, né, a substância branca e cinzenta e vai fazendo uma lesão progressiva. Então aqui eu não tenho realce anelar. Né? Eu vou ter um CD4 muito mais baixo, em torno de 50. É um vírus que chama JC, que causa a LEMP. Né? Geralmente ele pega a substância branca e poupa a cinzenta. O tratamento principal é melhorar a imunidade, é fazer o antirretroviral, né? E esse paciente é um paciente muito grave, que se a gente não tratar, ele vai morrer por uma perda progressiva motora, e aí ele vai perdendo a sequência de todas as cognições, certo? Bom, estamos falando de cabeça, não estamos? Falei lá da neurotóxico, falei aqui da LEMP, mas tem um outro ponto importante que a gente precisa lembrar. Então, olha só, vamos fazer um diagnóstico diferencial dessas doenças no sistema nervoso central? Importantíssimo a gente lembrar. Então, primeiro vamos lembrar da toxo. Olha a imagem aqui embaixo. A toxo é a mais frequente, posso ter até mais de uma lesão, como tem essa, e o que eu espero na neurotoxoplasmose? Uma lesão focal com paresia, e na hora que eu faço a tomografia ou a ressonância com contraste, eu vejo um halo, um realce anelar ao redor da lesão. Se eu tiver LEMP, é uma lesão focal também, progressiva, mas é uma imagem sem definição. Ó, aqui ela não está definida, ela não faz o contraste bonitinho, né? Ela faz pelo contrário, né? Ela vai pegar uma substância e vai poupar outra. E por último, a gente tem o linfoma no sistema nervoso central, né? Que aí não é infecciosa, mas é tão grave quanto em pessoas vivendo com HIV, com CD4 abaixo de 50, é o principal diagnóstico diferencial com a toxoplasmose, porque às vezes é difícil de você fechar essa lesão, como sem realce aqui. Mas como o tratamento é empírico na neurotóxico, a gente trata um pouco o neurotóxico, repete a imagem, e aí se não melhorar tem que vir fazer uma biópsia aqui. Biópsia no sistema nervoso central não é fácil, por isso que a gente trata empírico a doença mais comum, que é a toxo, e depois faz o acompanhamento com novas imagens em 2, 3 semanas
aí de tratamento, certo? Professor, então é isso, pulmão e sistema nervoso central. Tem alguma outra coisa que eu preciso saber de oportunista? Falou de TB, falou lá da pneumocistose. Tem alguma outra coisa que eu preciso lembrar? Sim, tem. Por quê? A gente tem as meningites no HIV. É um sistema nervoso central diferente. Por quê? Até agora, quando eu falei de toxo, de LEMP, de linfoma, nós estamos falando de doenças que fazem um machucado, que fazem uma lesão focal única, ou mais de uma, né, mas pontiformes. Eu vejo as lesões. Na meningite ou na meningoencefalite, a gente não tem uma lesão focal normalmente. A gente tem uma lesão com inflamação de toda a meninge, uma inflamação de todo o encéfalo e não pontual. Então, quando a gente está falando em meningoencefalites, na pessoa vivendo com HIV, nós não estamos falando de um machucado ponto, mas nós estamos falando de uma lesão em todo o cérebro aqui. E aí a gente lembra da criptococose, e a criptococose é causada pelo Cryptococcus neoformans, no paciente vivendo com HIV, vai levar a neurocriptococose na maioria das vezes. E qual a característica principal dessa meningite? Uma dor de cabeça que não melhora. Por que o paciente tem muita cefaleia? Porque eu tenho produção de líquor normalmente, e esse funguinho, ele vai lá na tenda do cerebelo, lá no lugar onde o líquor é reabsorvido, e ele faz uma capinha lá e não deixa reabsorver o líquor. Então eu tenho continuando a produção de líquor, mas eu não tenho reabsorção do líquor, fica muito líquor no mesmo espaço. Faz uma baita de uma hipertensão intracraniana, com uma evolução crônica de semanas e a meses, mas o paciente vai reclamar, dói a cabeça. Não adianta fazer corticoide, não adianta fazer remédio para diminuir o líquor, eu preciso lá e puncionar e tirar o excesso de líquor, até que a gente faça o tratamento com um antifúngico. Né? A gente fala sobre a neurocripto lá na aula de meningites. Bom, e a tuberculose no sistema nervoso central, ela é causada pelo Mycobacterium tuberculose, e o que chama mais atenção de uma meningoencefalite é a mudança de comportamento. O paciente, ele começa a tirar a roupa no meio de todo mundo, ou ele fica agressivo, ou ele fica sonolento, também é uma meningite crônica. Então, como a cripto, ela também dura ali 2, 3, 4 semanas, um mês, 2 meses, e esse padrão pode ter uma febre baixa ou não, mas não é a cefaleia a característica mais importante, como é da cripto. A gente ainda tem o herpes no sistema nervoso central, infecção gravíssima, só que aqui com uma evolução de dias, aguda, de horas às vezes. Né? Vou ter também uma mudança de comportamento, um rebaixamento do nível de consciência, mas é um padrão mais agudo de infecção. Nenhuma dessas lesões costuma fazer machucado, lesão focal. E eventualmente TB e cripto até poderiam, mas é muito raro isso acontecer, porque a imunidade teria que estar baixa demais. Na maioria das vezes são meningoencefalites, e você tem que estar atento a isso. Certo? Tudo bem? Muito bem. Então vamos ver como é que isso cai na prova para vocês? Então vamos ver como é que o HIV aparece nas provas do Revalida. Aqui nós estamos falando, na verdade, de diversas formas diferentes que a gente pode encontrar. Mas no Revalida, a gente sempre tem uma associação muito grande de associação tuberculose e HIV. E é isso que a gente vai ver agora. Olha aqui. Um paciente de 35 anos de idade, vivendo com HIV/AIDS há alguns anos, sem adesão à terapia antirretroviral indicada, é internado em um hospital de média complexidade com quadro de tosse produtiva, febre e dor torácica, associados à imagem radiológica compatível com condensação em base direita, sendo iniciado o tratamento com amoxicilina clavulanato. Então, quando eu pego essas questões do INEP, que são enormes, que são cansativas, eu sempre oriento para os alunos. Marca aquilo que é importante. Então, primeiro ponto aqui, nesse parágrafo enorme, nessa primeira frase enorme. Então a gente está aqui falando que é um paciente que tem HIV e que não está tratando direito. Ele não tem adesão ao tratamento antirretroviral. E ele interna parece ser uma pneumonia. Por quê? Porque dizem aqui, ó, imagem radiológica compatível com condensação em base direita. Então, mesmo uma pessoa vivendo com HIV, o pneumococo é o principal causador de pneumonia, e aqui, se eu tenho uma condensação em base direita, preciso tratar inicialmente uma pneumonia e ver como é que o paciente vai ficar. Então, tá certo? Iniciado o tratamento com amoxiclavulanato, né? Então, revendo os exames de admissão do paciente, o médico que o atende percebe que o infiltrado radiológico evolui com áreas de cavitação. Agora a conversa mudou. Uma pneumonia adquirida na comunidade não vai fazer cavitação. Tem alguma coisa estranha aí, né? Bom, o que o leva a considerar a hipótese de diagnóstico de tuberculose pulmonar atípica, decorrente da presença de imunossupressão. Então a questão está te contando. Mesmo o paciente tendo cavitação, é uma apresentação esquisita. Veio como uma condensação, não é no ápice, é ali na parte lobar. Tuberculose clássica seria uma cavitação no ápice, né? E ele está te dizendo, é um paciente imunodeprimido. Ele falou isso no final e ele falou isso no começo, porque o paciente não está tomando remédio para o HIV. E aí ele vem com a pergunta. Visando a proceder a investigação diagnóstica indicada, no caso, a recomendação da Organização Mundial da Saúde é que o teste diagnóstico de primeira linha para tais pacientes com doença pulmonar ativa, tendo ainda a vantagem de detectar resistência antimicrobiana, então ele está te contando. Ele quer que você fale qual teste você usaria num paciente imunossuprimido, que pode ser paucibacilar, onde a baciloscopia não é legal, porque ele pode vir negativo, afinal é um paciente com CD4 baixo, afinal é um paciente em falha de tratamento, afinal é um paciente imunossuprimido. E ele te dá uma dica, ele põe aqui, ó, vantagem de detectar resistência antimicrobiana. Que exame que a gente faz logo de cara que pode ver isso? Será que esse exame é o BAR? É a baciloscopia? Não é. A baciloscopia ela vai mostrar bacilo, mas se o paciente for paucibacilar, a baciloscopia pode estar negativa. Então não é alternativa A. Por quê? Porque imunossuprimido pode ter paucibacilar. Alternativa B, ensaio de liberação de gama interferon no sangue periférico. Isso aqui é o IGRA. E o IGRA ele é usado para detectar tuberculose latente. Quem já teve contato com a tuberculose? Num paciente com CD4 baixo, principalmente abaixo de 350, o IGRA pode dar negativo, porque o IGRA só vai dar positivo em pacientes que tenham resposta celular boa. Então, o IGRA ele não serve para fazer diagnóstico de tuberculose em atividade, doença, e ele não serve para ser usado em paciente imunossuprimido. Então, a alternativa B está errada. Alternativa C, amplificação automatizada de ácido nucleico, ensaio EXPERT, MTB-RIF no escarro. É o gene EXPERT, é o teste rápido molecular, que ele vê tanto pedaços de DNA da bactéria, quanto resistência à rifampicina. Essa é a nossa resposta. E por último, lá, a cultura no escarro. A cultura até vê resistência, mas ela não é rápida. Aqui ele perguntou de um teste que seja o teste indicado originalmente. A Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que em pessoas vivendo com HIV, com suspeita de tuberculose, a gente use testes moleculares rápidos, como o gene EXPERT, como esse da alternativa C, que é a nossa resposta. Viu como é fácil? Então, na hora que a gente fez a aula, a gente falou no TRM, a gente falou no gene EXPERT, a gente falou que ele é importante na pessoa vivendo com HIV, e você precisa prestar atenção nisso, para não errar uma questão como essa, numa prova de revalidação, tá bom? Vamos ver mais uma? Olha lá, homem de 37 anos de idade com HIV, diagnosticado há 3 anos, comparece à consulta com o médico da UBS próximo de sua casa, trazendo resultados
resultados de exames solicitados na consulta anterior. O teste rápido molecular para tuberculose, feito no escarro, confirmou o diagnóstico de tuberculose. De novo, falando de TRM, né? E sensibilidade à rifampicina. Então, é a tuberculose diagnosticada numa pessoa vivendo com HIV com sensibilidade à rifampicina, que é um dos principais medicamentos no tratamento. A carga viral para o HIV apresentou resultado de 98 mil cópias. Opa, tem coisa errada aí. Porque se ele tem diagnóstico há 3 anos e ele está prescrito com antirretroviral, é para ele estar indetectável, é para ele estar negativo. Então, ou esse cara não está tomando remédio direito para o HIV, ou ele está com resistência do vírus aos antirretrovirais que ele está usando. Enfim, não é certo. Mas de todo jeito, é uma pessoa que tem diagnóstico de tuberculose. A gente fez o diagnóstico. Por quê? Porque a gente usou o TRM. A gente usou o exame que é indicado na pessoa vivendo com HIV, que tem sintoma pulmonar, para poder procurar a tuberculose. Nessa situação, o que o médico deve fazer? Então, eu tenho um paciente HIV com carga viral detectável, não deveria estar, e com um teste rápido molecular para tuberculose positivo. Então ele tem HIV e ele tem tuberculose, mas ele já tinha o diagnóstico de HIV antes. Então ele já vem prescrito com antirretroviral. Então avaliar a eventual resistência ao HIV aos antirretrovirais em uso para depois desse resultado iniciar o tratamento da tuberculose. Isso é uma questão clássica. Se eu faço o diagnóstico de tuberculose, eu não espero. A tuberculose, ela precisa ser iniciada com o tratamento. Então, se isso cair na prova de vocês, presta atenção. Diagnóstico de TB é igual a tratamento de TB. Por quê? Porque a tuberculose mata se eu não fizer o tratamento. Então tá errado. Eu não vou esperar para eu ver se tem resistência. Eu vou começar a tratar imediatamente. Alternativa B. Avaliar a eventual resistência do HIV? Acho que precisa. Era para estar indetectável. E sem atrasar o início do tratamento da tuberculose. Tá certinho. O tratamento da tuberculose precisa ser feito. Vamos ver a C. Avaliar a eventual resistência aos antirretrovirais não é necessário, pois a carga viral está abaixo de 100 mil. 3 anos de tratamento era para estar indetectável. Tá errado. Alternativa D. Avaliar a eventual resistência do HIV através da quantificação de linfócitos CD4. CD4 só vê imunidade. O que vê a resistência é a genotipagem do HIV. Então o que importa pra gente é não espere para tratar tuberculose. TRM faz diagnóstico de tuberculose. Se o exame que faz, LF-LAN. Então é muito importante que você lembre do LF-LAN, porque ele pode aparecer nas questões do Revalida de uma maneira geral. Tá bom? Grande abraço e até a próxima.